Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, e uma pergunta que me fazem bastante aqui no canal é quais são os meus roteiristas favoritos do Batman. Tem bastante gente que passou por esse personagem, gente de peso, e realmente é difícil fazer a escolha de quais são os melhores, mas vamos dar a famosa cara a tapa aqui. Vou eleger os meus 10 roteiristas favoritos do Batman. Sim, vai ser do que eu menos gosto ao que eu mais gosto nesse top 10, né? Obviamente. Você que acompanha o canal já há um bom tempo sabe quais são as duas primeiras posições, mas aí tem várias outras posições pra gente ir descobrindo juntos, obviamente. Então vamos lá escolher todo mundo, mas antes que curtir e comentar este vídeo, ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E vamos começar. Em 10º lugar eu vou colocar o Greg Rucka, roteirista que começou a trabalhar com o Batman no final da Terra de Ninguém, ou melhor, no final dos anos 90, na Terra de Ninguém, e depois tem a sua fase em Detective Comics, participou de vários arcos, sagas importantes, tal qual, por exemplo, Batman, Bruce Wayne Assassino / Fugitivo, fez o DPGC junto com Ed Brubaker, construiu muito bem o arco envolvendo a René Montoya, trabalhou também o Duas Caras de uma maneira excepcional, então o roteirista que fez um trabalho fantástico com o Batman nos anos 2000. Mas ainda assim tem uma história que eu gosto bastante envolvendo ele, que é da Terra de Ninguém, quando nós temos o julgamento do comissário Gordon pelo Duas Caras. Da maneira como o Duas Caras vai colhendo o depoimento dos personagens e de si próprio, é muito bem feito, realmente uma história fantástica. E tem outras também ali envolvendo a nova Gotham, esse período de reformulação da Gotham City, que você vai ver também histórias que são marcantes. Então o Greg Rucka ali é um cara fantástico, alguém que soube trabalhar muito bem o Batman. Então um dos meus roteiristas favoritos em 10º lugar. Em 9º lugar eu vou colocar o Tom King. Sim, ame ou odeie, eu vou pro lado do ame. Eu gosto muito do trabalho dele, gostei muito do que ele fez com o Batman. Tem seus problemas mais pro final, obviamente, mas ainda assim é um cara que fez boas discussões com o Homem-Morcego. A procura da felicidade, o amor, veja só. Tem histórias que são memoráveis através do texto dele. Eu sempre destaco Dias Frios como uma história fantástica para trabalhar o Batman. Ele traz muito catolicismo pro Homem-Morcego, não sei se vocês já repararam nisso. Ele fala muito sobre esse lado do pai do Batman e o que o Bruce herda dele, por mais que você tenha outro lado do judaísmo também, com o Homem-Morcego vindo mais da parte da mãe dele e coisa nesse sentido. Mas ainda assim o Tom King fala muito sobre o catolicismo com o Homem-Morcego. Mas outras histórias aí são fantásticas. O que ele fez com o Charada recentemente é muito legal. Tem aquela história fantástica que eu sempre destaco, que é o Batman Anual número 4, para mim uma das melhores representações no que envolve o Homem-Morcego. Então o Tom King sabe trabalhar muito bem com o Batman. Eu gosto muito de ler o trabalho dele com este personagem. Então para mim é um grande roteirista, tá no meu top 10. Em 8º lugar eu vou colocar Ed Brubaker. Esse roteirista que é bem esquecido nos anos 2000. Mas ainda assim ele fez um trabalho bem legal com o Batman na revista mensal dele. Mas ainda assim, ao redor também do universo do morcego, ele sabe trabalhar coisas fantásticas, né? Tanto é que nós temos Mulher Gato, temos DPGC. Mas eu vou dizer pra vocês que as histórias que o Brubaker escreveu de Detective Comics, como Corpo de Delito ou Feito de Madeira, são bem legais. Então é um cara que faz um exercício bem bacana com o Batman. Eu gosto muito de ler as tramas dele, inclusive Elseworlds. Tem o Batman Noir, uma história que eu já resenhei aqui no canal que é bem legal. Acho que é o Batman Gotham Noir, na verdade, que vale a pena uma leitura. Então é um cara que sabe pegar bem o espírito noir do Batman. Vale muito a pena. Então na posição, aqui na 8ª posição, eu coloco o Brubaker como um dos meus favoritos. Realmente esse cara é fantástico. Em 7º lugar não poderia faltar ele, Paul Dini, um dos caras que revolucionou o Batman nos anos 90 lá no Limited Series. Criou vários personagens, readaptou outras versões que ficaram muito mais conhecidas, como por exemplo o Senhor Frio, né? A Arlequina hoje em dia é uma potência fantástica, criada por ele e pelo Bruce Timm. Mas tem outros personagens que ele foi criando e todos os episódios que o cara fazia na animação são os melhores. Só que aqui eu tô falando de quadrinhos, e mesmo assim nos quadrinhos o cara mandou muito bem com os trabalhos que ele fez nos anos 2000, com Detective Comics, Streets of Gotham, Sereias de Gotham, e assim vai indo. Então eu gosto muito desse cara, e realmente ele sabe trabalhar muito bem o Batman e todos os seus personagens coadjuvantes. Aqui no Brasil a fase dele é um pouco esquecida, mas acredito que daqui a pouco a gente vai reverter isso aí. Mas é um cara que eu sempre recomendo você dar uma olhadinha nos trabalhos dele com o Batman. Seja na animação, seja nos quadrinhos, dá uma olhadinha nos quadrinhos dele, por favor. Mas é um cara que realmente entende muito bem do personagem. Em 6º lugar, vou colocar um roteirista que trabalhou muito bem o Bruce Wayne, as relações dele com outros personagens, que é o Stephen Gohart. A fase dele junto com o Marshall Rogers é uma das mais lembradas aí do universo do Batman. Se você nunca leu Estranhas Aparições, leia, vale muito a pena. É muito bom como ele vai trabalhando o Bruce Wayne, ele cria histórias memoráveis, como traz de volta o Hugo Strange, os Peixes de Zões é com ele. Então ele fez uma fase que realmente é muitíssimo marcante. E ele sabe trabalhar muito bem a humanidade
do Bruce. Dizem alguns Marvetes safados aí que ele trouxe um lado um pouco mais Marvel pro Bruce. Eu não acredito nessa vertente aí, até porque você já viu outras pegadas intimistas com o próprio Bruce em outros roteiristas. Mas ainda assim, realmente ele sabe trabalhar muito bem ali a faceta do nosso Batman e ao mesmo tempo consegue trabalhar bem os antagonistas do Homem-Morcego. Ele reformula, por exemplo, o Pistoleiro, a versão que a gente conhece hoje em dia do Pistoleiro, inimigo do Batman, vem por causa do Steven Gohard pelo Marshall Rogers. Então realmente é um cara fantástico, tem que ler o trabalho dele. É outro título, outro encadernado que a Panini precisa republicar por aí, hein? Em quinto lugar vou trazer aqui Frank Miller. Sim, um cara que tem sua fase de ouro no final dos anos 80, ou melhor, nos anos 80 em geral, não só com o Batman, mas com o Batman ali a partir do Cavaleiro das Trevas mandou muito bem, fez uma discussão muito forte com o personagem, não só com o personagem Batman, mas com o gênero de super-heróis, junto com Alan Moore. Mas talvez o supra-sumo do trabalho dele seja Batman Ano 1. Realmente ele faz uma origem belíssima, constrói muito bem o personagem, vai muito bem nas raízes do Batman e cria um Homem-Morcego ali que está disposto a confrontar realmente a desigualdade de Gotham City. Está tentando se impor ali a classe rica da cidade. É muito bom como ele cria tudo isso, ainda mais com o desenho do David Mazzucchelli. É claro que o nosso amigo Miller aí não é perfeito, até porque depois ele fez umas coisas que olha que é uma barbaridade com o Batman. Mas, ainda assim, ele fez grandíssimos clássicos com o personagem, que realmente são histórias que você precisa ler sempre. Então, por isso, eu coloco aqui o Frank Miller na minha listinha de roteiristas favoritos. Porque o Frank Miller, no seu auge com o Batman, meu Deus, o rapaz ali faz um negócio muito legal. Em quarto lugar, vamos de Morrison. Sim, Grant Morrison fez um trabalho que, olha, através de seus roteiros, conseguiu aqui reviver coisas da Era de Prata que estavam esquecidas. Trouxe de volta Zunenar, Clube de Heróis, conseguiu refazer tudo que estava esquecido na Era de Prata e deu uma boa revitalizada. Realmente, Morrison consegue trabalhar muito bem o Batman, mas não só isso. Asilo Arkham também é fantástico, lá de 1989. E é interessante como o Morrison conseguiu ali peitar um pouco o Dave McKean, que não gostava desse negócio aí de super-herói, para colocar os tropos aí um pouco mais famosos do Homem-Morcego. Quase a gente teve um Robin no quadrinho. Grant Morrison queria colocar, o McKean falou, não, já tá desenhando o Batman, não vou colocar Robin nenhum, tá bom? Mas tudo bem, ainda assim é uma história muito boa que Morrison pega lá os conceitos criados pelo Len Wein e faz essa história aí de terror, macabra, que mostra o que é o Asilo Arkham. Tem outras histórias inspiradas aí de Morrison, que é Batman gótico e assim por diante. Mas a fase escrita nos anos 2000 por Morrison é muito marcante, é extremamente influente até hoje e eu gosto bastante. Batman e Robin com o Dick Grayson e o Damian Wayne é show. E ele no mais, ele deixou ali um pouco do que é a sua assinatura também, criando um personagem famosíssimo até hoje em dia, Damian Wayne. Então, sem sombra de dúvida, roteirista que merece estar também aqui no meu top 10. Em terceiro lugar, não poderia faltar esse cara que, olha, pra mim, ele é fantástico, pô, faz uns trabalhos que são fenomenais. Ele é o escritor filosófico do Batman, que é Alan Grant. Puxa vida, hein? Toda vez que eu vou ler um trabalho do Grant com o Batman, eu sempre curto pra caramba. Se eu não tivesse o segundo e o primeiro lugar, eu colocaria em primeiro, sem sombra de dúvida, mas outras duas pessoas mais importantes existem. Entretanto, ainda assim, Alan Grant é o cara que soube trabalhar muito bem o que é um Batman exemplar. É um Batman que nunca erra, pelo contrário, é um Batman que erra bastante, mas é um Batman que tem a sua humanidade e precisa aprender com outras pessoas. E Alan Grant sabe fazer muito bem isso. Ele mesmo já disse em entrevistas que o Batman é o seu herói favorito. Ele não acha que o personagem é um maluco que só gosta de ficar batendo em pessoas. Na verdade, ele vê algo a mais no Batman e ele sabe trabalhar muito bem esse algo a mais e as discussões sociais que são necessárias com o personagem. Então eu fico muito feliz com a saga do Batman, por exemplo, que está publicando tudo que envolve o Alan Grant escrevendo o Homem-Morcego. E é um cara que é fenomenal. Os vilões que ele criou com o passar do tempo no universo do Batman também são bem marcantes, pelo menos pra mim. Aquela história do Caça-Ratos é fantástica, a história que envolve Scarface é bacana, o Anarquia é um bom personagem, Zez é um bom personagem, Jeremy Arkham é um bom personagem, e assim vai indo. Poderia ficar um bom tempo falando sobre ele. Então, Alan Grant não tem o que dizer, realmente tem que estar na minha lista aqui, porque eu adoro o trabalho dele. É sempre um deleite pra mim quando tem a possibilidade de ler uma história dele. Roteirista que faleceu recentemente, uma pena, mas é um cara que sempre que eu preciso recomendar pra alguém ler uma história do Batman, eu recomendo ele. Por favor, leiam Batman do Alan Grant, Detective Comics, Batman que seja. Esse cara é show. Em segundo lugar, tem que ser ele, meus amigos. Dennis O'Neil. Esse rapaz aí fez um trabalho com o Batman que, olha,
em várias vertentes, na verdade. A gente tá elegendo ele como o melhor roteirista, porque eu acredito que sim, ele é um grande roteirista, soube trabalhar muito bem o Batman dos anos 70, e até o período onde ele era editor, ele ainda também escrevia muito bem o Homem-Morcego, né? Histórias como Veneno, histórias como Xamã, algumas tramas focadas no Gordon, que já cheguei a sugerir aqui no canal para você ler, que é Gordon of Gotham, que explica por que o Gordon veio de Chicago até Gotham City. O cara sabe trabalhar muito bem o Batman, desde o momento que ele acabou entrando na DC para escrever os personagens dessa editora. Ra's al Ghul foi uma boa adição, a própria Leslie Tompkins, o trabalho que é feito com ela é bem legal. Então, olha, o Dennis O'Neil é um cara extremamente importante para tudo que é o Batman hoje em dia. Se não fosse esse cara, talvez a gente perderia muita coisa. Acho sempre injusto quando as pessoas falam que foi o Frank Miller que deixou o Batman mais sério. Não que precise deixar o Batman sério toda vez, não é isso. Mas se você vai dar crédito para um Batman que acabou ficando muito mais sério, tem que começar falando do Dennis O'Neil e do Neil Adams lá, né? Tem toda a transição lá da Era de Prata para a Era de Bronze, e você tem outros roteiristas que são importantes ali. Mas o Dennis O'Neil acaba tendo uma importância muito grande para esse trabalho também. Então, olha, não tenho o que dizer a não ser colocar ele em segundo lugar, porque realmente Dennis O'Neil é muito bom. E antes de falar aqui do meu primeiro lugar, eu vou fazer algumas menções honrosas, porque não pode faltar. Tendo visto que alguns roteiristas são marcantes, mas não trabalharam tanto o Batman. Vamos pegar, por exemplo, o Darwin Cook. É um roteirista que eu acho fantástico o trabalho que ele fez com o Batman Ego e também desenhando outras histórias. Mas ele só tem uma história marcante com o Batman realmente. Então por isso que acaba não entrando no meu top 10. Mas ainda assim é um cara que sempre merece ser lembrado pelo Batman que ele fez. E além do mais, também indico aqui na menção honrosa o próprio Alan Moore, que fez mais de um trabalho como Batman, mas ainda assim ele não trabalhou com tanto afinco com o personagem. E eu acredito até que hoje em dia ele não curte tanto Batman. Pelo menos quando ele escreveu o Homem-Morcego ele até gostava um pouquinho mais. Mas o que ele fez com o Batman, com o Coringa e a Piada Mortal, merece aqui uma menção honrosa. Sempre eu reforçar aqui, nunca vou deixar de falar isso. O trabalho mais medíocre do Alan Moore ainda assim é uma coisa de outro mundo. Então fica a lembrança pelo trabalho que ele fez. E em primeiro lugar, sim, ele mesmo, Bill Finger. Eu realmente gosto do trabalho dele escrevendo. Não coloco o Bill Finger aqui só pela importância que ele tem envolvendo todo o cânone do Batman, toda a lore do personagem, porque todas as criações possíveis que existem passaram pela mão dele. Se ele não é o criador sozinho de uma coisa, ele participou da criação junto com outra pessoa. O Coringa pode ter sido idealizado pelo Jerry Robson, mas várias coisas, elementos do Coringa foram criadas pelo Bill Finger. Conceitos envolvendo a Batcaverna, Batmóvel, origem do personagem, Joey Chill, Lil Moxon e assim por diante, tudo veio da cabeça desse cara, né? Inclusive toda a retratação do Batman tal qual a gente conhece. Aquela história manjada que todo mundo conhece lá do Bob Kane chegando com aquele Batman vermelho. O Bill Finger não, vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos trazer inspirações ali, quase cópia, né? Do Sombra e assim por diante. Mas ainda assim ele fez uma mudança que é extremamente importante para o Batman que a gente conhece hoje em dia. O Batman que daqui a pouco, né, daqui a 10 anos ou mais, entra em domínio público. Mas ainda assim eu gosto das histórias do Bill Finger, eu não acho ruim. Eu gosto do trabalho que ele fez, por exemplo, na história do Coringa, eu gosto como ele trabalha o Robin também, eu gosto como ele escreveu o Duas Caras, como ele escreve vários outros personagens, Espantalho assim por diante. Realmente é um cara que sabia escrever muito bem. Era um roteirista que não queria ficar só no âmbito dos quadrinhos, ele queria ser algo a mais, só que infelizmente ele não conseguiu. Mas ele conseguia trazer muito bem ali a dramaticidade que precisava nas histórias do Batman. Por isso que eu não acho que é de se jogar fora o trabalho que ele fez, por exemplo, na Era de Ouro, que é uma fase desprezível. Na verdade é uma fase bem legal, algumas histórias são bem legais de acompanhar. Então pela importância dele, mas ao mesmo tempo pelo trabalho que ele fazia no roteiro, sim, eu gosto muito do Bill Finger, sim, pra mim é o roteirista mais importante, sim, é o meu roteirista favorito do Batman. Realmente é um cara que foi excepcional e além do mais é muito triste por ele não ter tido esse reconhecimento em vida. Então coloco o Bill Finger como mais importante e também favorito. Realmente eu gosto bastante do que ele fez com o Batman. Então tá lá, meus amigos, tá aí meu top 10, agora eu quero saber o seu também. Me traga os seus roteiristas favoritos, faça um top 10, top 5, top 1, que seja, mas coloque aí o seu roteirista favorito. E ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal, como meu vídeo sobre a eleição de melhores desenhistas. Deixa aqui o emoji morcego nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês.
bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.